Vocês sabiam que a cirurgia de lipoaspiração foi uma cirurgia proibida por muitos anos? Pois é, hoje eu vou contar essa história aqui para vocês e nós vamos navegar em todas as eras históricas da lipoaspiração. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente de cirurgia plástica e hoje a gente vai conversar sobre a história da lipoaspiração. A lipoaspiração, na verdade, ela foi considerada uma cirurgia proibida depois de algumas tentativas que falharam. A mais famosa de todas foi a tentativa, por meados dos anos 1920, um cirurgião que fez uma tentativa de remoção de gordura em uma paciente que era bailarina, culminou com um sangramento, uma hemorragia intensa e essa bailarina infelizmente evoluiu a óbito. E isso fez com que na comunidade médica científica todas as tentativas de lipoaspiração fossem proibidas. Na verdade, o desejo de se remover gordura, seja em grandes quantidades ou em pequenas quantidades, ele sempre existiu na história da humanidade. Os padrões de beleza, conforme os anos foram se passando, ficaram mais refinados e essa necessidade de refinamento, conforme as roupas evoluíam, faziam com que as pacientes tivessem mais partes do corpo à mostra. E isso aumentou consideravelmente a procura por procedimentos ou cirurgias que conseguissem melhorar e definir a aparência, principalmente a aparência corporal. Nesse cenário surgiram as primeiras tentativas de lipoaspiração, que na verdade eram técnicas rudimentares, que utilizavam na verdade curetas. A gente literalmente raspava aquele tecido gorduroso em bloco, porém isso tinha uma série de consequências dramáticas. O índice de sangramento era muito alto, a morbidade no pós-operatório era muito grande, o que fez com que na época fosse discutido e optaram-se por não praticar esse tipo de cirurgia. Durante muitos anos a cirurgia plástica, a lipoaspiração, foi marginalizada justamente pelos riscos que ela trazia ao paciente. Existia um desejo, mas faltava técnica, faltavam aparelhos, faltava metodologia para que esse método fosse realmente transformado numa cirurgia padronizada. Depois de muitos e muitos anos, só lá pela década de 70, é que nós tivemos realmente um grande avanço no campo da lipoaspiração. Foram introduzidas no mercado as primeiras cânulas, que eram dispositivos que eram utilizados como uma forma de remover a gordura de uma maneira menos traumática. Naquele momento, começou-se então a se definir um pequeno desenho de como seria a lipoaspiração moderna. Naquela ocasião, as cânulas eram utilizadas junto com um aparelho de sucção, que a gente chama hoje de aspiradores, e possibilitou ser removido esse tecido de gordura de uma maneira menos traumática. Mas ainda não era uma cirurgia tecnicamente reprodutível, visto que o sangramento ainda era muito alto e era um grande problema no pós-operatório. Depois de algumas décadas, por volta de 1980, surgiu a técnica tumescente. A técnica tumescente consistia, na verdade, da gente introduzir um líquido nesse tecido gorduroso. Esse líquido fazia com que os vasos sanguíneos ficassem menores, diminuíssem o calibre, e isso possibilitava uma aspiração de uma maneira menos traumática, reduzindo um pouco a gordura. Nesse cenário, um dos grandes pioneiros foi o Dr. Jeffrey Klein, que introduziu essa substância conhecida como solução de Klein para fazer essa técnica tumescente, diminuir esses níveis de sangramento e possibilitar que a gente conseguisse fazer essa remoção de gordura. Paralelamente à solução de Klein, a gente teve também o incremento de cânulas de lipoaspiração rombas, que tinham pontas menos traumáticas, e isso diminuiu drasticamente a quantidade de sangramento que a gente tinha no procedimento, fazendo com que a gente conseguisse então alcançar um nível técnico, um nível de padronização que fosse relativamente seguro e reprodutível. Depois desses avanços, a lipo voltou para o cenário mundial e aí começou a se difundir como uma técnica relativamente aceita em algumas comunidades médicas. Inclusive no Brasil, alguns anos depois, ela foi demonstrada com sucesso e gerou aí muitos debates acerca de se popularizar realmente o procedimento aqui no nosso país. Na década de 90, começaram a aparecer as primeiras tecnologias associadas à lipoaspiração. Aspiradores, dispositivos ultrassônicos, dispositivos que faziam vibração, dispositivos que facilitavam a ergonomia do cirurgião e, consequentemente, favoreciam a retirada de gordura de uma maneira mais rápida e menos traumática. Nesse contexto, começou-se a aspirar áreas maiores com a relativa segurança e fazer com que esse procedimento começasse a ganhar um corpo muito maior do que o que a gente tinha naquela época em relação a demandas e principalmente a aceitação no mercado. O outro grande pulo do gato aconteceu na década de 2000, com o incremento da lipoaspiração de alta definição. Nesse momento, a comunidade começou a discutir
não simplesmente uma retirada de gordura de uma maneira geral, mas sim uma retirada estratégica. Essa retirada estratégica consistia na técnica de autodefinição, que fazia com que as curvas anatômicas, os relevos musculares, as estruturas corporais, além de serem mais evidenciadas, fossem ressaltadas um padrão muito mais atlético. Nesse cenário, surgiu então a lipoaspiração de alta definição, idealizada pelo Dr. Alfredo Royos. Depois de alguns anos, essa técnica foi difundida de maneira mundial, várias comunidades aceitavam e se adotaram como novo padrão estético de cirurgia, e as evoluções não pararam por aí. Houve associações de novas tecnologias, de novos dispositivos, uma complementação muito grande no controle de pós-operatório e, consequentemente, vieram posteriormente a isso os enxertos musculares, que seria basicamente a gente utilizar a gordura que foi aspirada do paciente, acrescentando ela em alguns grupamentos musculares para poder ter uma maior volumização. A cirurgia então saiu de um campo de simplesmente retirar a gordura para um campo de construir um físico totalmente novo, totalmente atlético, baseado na anatomia dos próprios pacientes. A lipoaspiração hoje é a cirurgia mais realizada no mundo, inclusive no Brasil é uma das cirurgias mais famosas que existem, e justamente por conta desse apelo midiático ela ganha corpo ano após ano. As pessoas conseguiram enxergar na lipoaspiração uma forma de desenvolver o seu corpo sem necessariamente estar atrelado a anos e anos de dedicação, por exemplo, numa academia ou em alguma atividade física. Ou até mesmo utilizaram ela como um complemento para potencializar os resultados que eram treinados aí na academia, mas que muitas vezes frustravam o paciente por alguma parte do corpo não conseguir atingir aquele nível de adequação que ele queria. Ainda existem muitos estudos sendo realizados, todos os anos a gente difunde uma série de artigos, uma série de conhecimentos novos. O pós-operatório evoluiu bastante com o incremento de terapia hiperbárica, curativos avançados, de técnicas de drenagem avançadas, e tudo isso fez com que a lipo conseguisse atingir o status de cirurgia de elite. Hoje é um procedimento extremamente popular, um procedimento que entrega muito resultado e um índice de satisfação muito grande em todos os cantos onde ela é realizada. E no Brasil, consequentemente, ela também alcança um grande número de indivíduos. Pessoal, o que eu tinha para conversar sobre lipoaspiração era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo aqui, considere se inscrever no canal, que em breve eu trago mais histórias da cirurgia plástica para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até mais.